iniciando a gravação. Bora lá. Maria. Ai, não é uma guia. Até lá a gente consegue, né? Uai, cadê o negócio, gente? Por favor. Ai, gente. Cadê o negócio? Por que não tá aparecendo? Não faz isso com a mãe. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Ô, Ari, eu tô aqui na escola, vou deixar ligado e ouvindo, tá? Até eu chegar em casa, beleza? Tá bom. Belezinha. Eu vou deixar o carro no mecânico e vou subir a pé, senão eu vou perder toda a aula hoje de novo, Tá. tá? Vou deixar aqui no silencioso, sem vídeo e vou ouvindo. Beleza. Ai, gente, tô apanhando hoje aqui. O que tá acontecendo? Não tá aparecendo meu negócio. Tá aberto? Tá aparecendo o Canva aí? Agora sim. Certo. Bom dia, Elis. Bom dia, Ari, tudo bem? Bem. Ó, vocês estão vendo aí, me ouvindo? Ok? Sim, tudo bem. Gente, hoje é nossa... último mês, né? A gente entra agora no último mês. Essa é a quarta aula, né? Primeira aula do último mês, então daqui pra frente a gente só tem mais as próximas 3 aulas. Já falamos bastante coisa, já apresentamos bastante coisa e hoje eu vim terminar de apresentar o que é o comer intuitivo e apresentar um pouco isso para vocês. Desde o início aí dos nossos encontros, eu tenho trabalhado o comer intuitivo com vocês. A gente não fala de forma muito aberta, mas a gente já tem aplicado esse conceito para vocês. Aí hoje eu trago assim uma coisa mais ampla, um pouco mais aprofundado para vocês entenderem. E tem algumas outras coisas que a gente ainda não aplicou e a gente vai começar a aplicar também do comer intuitivo. O comer intuitivo ele foi criado por 2 nutricionistas americanas, né? Já tem recentemente novo, mas já vem com embasamento científico muito forte sobre os benefícios dessa forma de comer, né? Que não deveria ser uma forma porque a gente nasce intuitivo, a gente fica até certa idade intuitivo e a gente perde por aqueles motivos que eu já expliquei aqui, porque a gente faz muita dieta, porque a gente come o que o outro manda, a gente come o alimento que tá na moda, a gente come fora de hora, ou a gente come dentro de um horário que alguém colocou pra gente, que a gente come sem fome, ou a gente come já saciado. Então tudo isso faz com que a gente vai perdendo esse comer intuitivo. Mas é possível resgatá-lo e é o que a gente anda fazendo aqui nesses nossos encontros. O comer intuitivo é uma integração entre corpo e mente e busca ouvir o que o corpo precisa naquele momento. Qual tipo de alimento que o corpo precisa, qual é a quantidade de alimento que o corpo precisa. Quando a gente consegue entrar nesse ritmo do comer intuitivo, a gente passa a ter muito mais clareza do que comer, muito mais autonomia e as escolhas são feitas simplesmente por nós. Ninguém vai palpitar na sua alimentação. Quando a gente aprende o que o nosso corpo quer, o quanto ele quer, a gente passa a comer por decisões próprias.
Então esse comer intuitivo resgata essa conexão que a gente perde com o nosso corpo, essa sensação de entender a fome, de entender o que eu vou dar ao meu corpo, que horas, o porquê. Então ele traz de volta toda essa conexão com o corpo. Ele é baseado em 3 pilares que eu não falei muito com vocês, alguns eu falei bastante, e o primeiro, eu acho que o primeiro é o que eu menos falei por enquanto. E aí, esses 3 pilares são base para você seguir 10 princípios. Tem alguém querendo entrar? A Bia, eu acho. Vocês não conseguem aceitar, né? Não. Ela tá sem voz, vou falar por ela. Ela só vai ouvir. Ah, é? Tá. Oh, caramba, cadê o negócio? Perdi de novo. Senhor, hoje tá de rosca. Foi? Daí, Foi. esses 3 pilares, eles se baseiam... Esses 3 pilares se baseiam em 10 princípios, tá? E aí cada princípio encaixa um pouquinho nesses 10 pilares. Quando a gente consegue ali fazer aqueles 10 pilares, a gente chega naquele ponto que eu falei na última aula. Um set point adequado, uma qualidade de vida adequada, um comer consciente e respeitando suas necessidades. O primeiro conceito que traz aqui, o primeiro pilar, que ele é interessantíssimo e acho que é o que permeia tudo sobre esse tipo de alimentação que não é baseado em regras, é o permissão incondicional para comer com sintonia. Quando a gente fala permissão, né, a gente está falando de permitir, de deixar, da coisa acontecer. Eu permito que eu faça isso. Incondicional é quando a gente não tem nenhum padrão de parei, eu vou fazer tudo que for possível, né? Que nem a gente usa muito amor incondicional, que é aquilo de você fazer tudo que for possível, tudo que tiver ao seu alcance, é meio que tudo, né? Incondicional é tudo, fazer tudo. E aí quando eu te falo permissão incondicional para comer, então quer dizer que você está me permitindo eu comer de tudo? Sim, essa é a ideia do pilar. E aí esse pilar ele é importante porque quando a gente decide, consegue encaixar isso, a gente se permite comer de tudo, a gente passa a ver o alimento como um alimento neutro. E é um lugar muito gostoso de você chegar quando você torna esse alimento neutro, né? Como tornar um alimento neutro? Esse alimento é bom ou ruim? Não importa, ele é neutro, ele é um alimento. Ele é apto para comer? Não tá estragado, não tá azedo, não tem veneno. Então é um alimento. Ele vai me engordar ou emagrecer? Só ele, não. Tem todo um contexto atrás disso, de um formato corporal. Ele vai me fazer tal coisa? Não. Então, assim, é você olhar o alimento com uma neutralidade moral. A gente fala uma neutralidade moral. Tanto faz se o alimento é um brigadeiro ou um pêssego. Você vai comer os dois da mesma forma. Quando a gente fala assim, mas permissão para comer qualquer coisa, o que eu quiser, a pessoa, muitas vezes, muitos pacientes falam, mas espera aí, eu não vou dar conta disso. Eu vou comer tudo, eu não vou parar. Por isso que tem aqui o final, com sintonia. O que a gente vem aprendendo? A respeitar fome, saciedade e a satisfação. Então, o comer, essa permissão para comer tem que se basear nisso também. Nenhuma coisa anda à parte da outra. Eu posso respeitar minha fome e saciedade comendo cheeseburger? Posso. Posso fazer isso em todas as refeições todos os dias? Pode. Só que você tem que ter ciência que é uma alimentação que vai gerar problemas no futuro. Posso comer um cheeseburger na sexta porque eu vou passear? Posso. Tranquilo. O que eu não posso é viver o tempo todo de uma alimentação só. Até mesmo, eu vou comer brócolis, só vou comer brócolis a vida inteira, café da manhã. Não, você não pode comer só brócolis. É um alimento adequado, é um alimento legal, tem vitaminas, mas eu não posso viver só desse alimento. E aí quando você consegue entrar nessa permissão, às vezes no início, quando a gente se permite comer alguma coisa que a gente julga proibido, que a gente julga vilão, que a gente coloca uma culpa enorme naquela comida, como se fosse a culpada de tudo por eu ter ganhado peso, por eu não ter disposição, enfim,
Quando a gente fala assim, então você pode comer sem à vontade. Aí a pessoa no início vai ter um baque e pode ser que nos primeiros dias ela coma demais. Ela vai comer aquele alimento. Porque a vida inteira dela foi falado que ela não podia comer chocolate, que ela não podia isso, que ela não podia aquilo. Então, assim, inicialmente a pessoa vai comer muito. Depois, quando ela começar a entender os pilares, começar a se encaixar, ela vai ver que não há necessidade dela comer daquela forma. Por quê? Porque ela se permitiu comer qualquer alimento sem um julgamento. Ela se permitiu, então assim, o chocolate vai entrar no cardápio dela? Vai, normalmente, ela vai conseguir comer de forma tranquila. Porque ela vai pensar, não preciso comer 2 barras porque eu vou ficar 3 meses sem comer. Eu não preciso comer tanto porque a dieta vai me proibir. Então, ele passa a ser um alimento comum, porque o que é proibido é sempre mais gostoso, é interessante essa ideia, né? É uma coisa que a gente escuta muito. Proibiu, você vai querer aquele alimento. Então, começar a treinar essa permissão é muito interessante. Os 10 pilares vai ajudando nessa ideia. É muito difícil, é muito enraizado, alguns alimentos principalmente, algumas formas de comer, mas é um pilar que é extremamente importante e que é muito bom a gente começar a treinar ele. O segundo pilar é comer para atender às necessidades fisiológicas e não as emocionais. As necessidades fisiológicas a gente já conversou bastante, né? Tenho fome? Tenho. Reconheço esses sinais, consegui conhecer outros que eu achava que não era, e aí eu vou lá e consigo honrar essa fome, né? E esses são os sinais fisiológicos, são as questões fisiológicas. Eu vou atender o meu corpo, entender que eu posso comer de tudo, mas não tudo. Essa é a ideia desses 3 pilares, você encaixando isso. Posso comer de tudo, mas não tudo. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu posso comer? Posso. O legal é que você come uma quantidade menor, né? E quando eu falo quantidade, não é pensando somente em quantidade, ai meu Deus, 3 colheres, 2 colheres. Mas a gente sabe que determinados alimentos necessitam ali de um cuidado melhor, da gente comer ele de uma forma mais consciente e vai encaixar muito bem na nossa alimentação. Então essa parte a gente já aprendeu bem, assim, né? Claro que ainda é um treinamento, vocês vão passar por esse processo um tempão de ficar prestando atenção na fome, de atender essa fome sempre que possível, mais breve, né? Às vezes rola de não acontecer, de você conseguir, mas você tem que tentar sempre aceitar aquele processo e respeitar ele. E aí comer necessidades fisiológicas e não emocionais, né? O emocional a gente falou pouquíssimo, quase ainda não abordei. Aqui vai entrar bastante. Quando a gente come pelo emocional, acho que tem 2 ou 3 pilares, você vai falar bastante disso. Muito provavelmente eu tô comendo além daquilo que meu corpo necessita, tá? É proibido eu comer pelo emocional? Não, não é proibido. Nenhum tipo de refeição que você faz ou fome que você tenha é proibido. Mas como tudo na vida, a gente precisa ter um equilíbrio. Se eu tô o tempo todo comendo de uma forma emocional, e essa fome nem sempre vem acompanhada da fome física, quer dizer que eu tô comendo um pouco mais do que eu preciso, um pouco mais do que o meu corpo precisa. E meu corpo sabe o que vai economizar essa comida, ele não vai jogar fora. Ele vai falar, essa fome é emocional, ela tá tentando aplacar outras coisas e eu vou jogar essas energias fora. Não, ele vai guardar, porque ele sempre tá pronto para um futuro aí que possa trazer algum prejuízo para ele, então ele sempre tá guardando. Então, essa fome emocional, ela precisa ser cuidada, tá? Aí a gente vai entender quais são os sinais, quais são as características dela. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, seguir os sinais internos de fome e saciedade, que esse acho que a gente falou bastante, né? Bastante mesmo. Treinamos bem, algumas meninas conseguiram já entrar num ajuste bacana, apesar de ainda ter alguns momentos que precisam, né, de tomar aquele cuidado, de prestar atenção. Mas pelo que eu notei, vocês estão conseguindo encaixar bem essa coisa do sentir fome e comer. Essa é a base do comer intuitivo, né? Esse aqui são os 10 princípios que eu falei: rejeitar a mentalidade da dieta, honrar a fome, fazer as pazes com a comida, desafiar o policial alimentar, sentir a saciedade, descobrir o fator satisfação, lidar com as emoções sem usar a comida, respeitar o seu corpo,
exercitar se sentindo a diferença, honrar a saúde. Aí a gente começa aqui com rejeitar a mentalidade da dieta. Vocês chegaram até esse grupo, todas vocês tinham um objetivo bem base, que era perder peso. Era o objetivo de todas. Expliquei como eu trabalho, expliquei a forma que é um pouco diferente minha nutrição e vocês aceitaram, vocês deram um passo para uma mudança. Mas ainda existe esse desejo ali no meio de perder peso, de que só achar o peso é importante. E aí vem essa coisa da mentalidade da dieta, que além dessa ideia de que só o perder peso parece que é o que vai resolver, tem outros fatores ali também no meio de tudo isso. A gente adquire como essa mentalidade da dieta? Fazendo dieta. E não só isso, ouvindo desde criança muitas coisas, né? Come pouco, senão você vai ficar gordinho, ou senão come mais, senão você vai ficar fraquinho, que é o inverso, né? E aí a criança já não tá mais com fome, e ela tá comendo porque ela tem que ficar forte, bonita, inteligente. Muitas vezes para as meninas a gente tem uma abordagem diferente, que é essa de, cuidado, não come tanto, isso é muita besteira, você não vai ficar bonita. E isso já vai enraizando na criança essa ideia de que essa comida ela tem que ser controlada, existe alguma regra para aquilo. Então, alguns pensamentos são contar calorias, pelo que eu vi, ninguém mais faz isso, ninguém está nesse processo. Privação e proibição, que é o que a gente tem falando, né? Quando eu proíbo um chocolate, eu tenho a privação de chocolate, é uma mentalidade da dieta. Quando eu divido alimentos entre bons, ruins, mocinho, vilão, engorda, não engorda, dá câncer, não dá câncer, a gente tem uma mentalidade da dieta. Culpar ao comer algo que gosta, tá? Aquela ideia, nossa, eu comi hoje mesmo um Mac, mas, nossa, será que eu devia ter comido? Não tô bem assim, poxa, podia ter deixado, podia ter resistido. Obedecer regras extremas, que são aquelas que eu sempre falo, olha, o profissional de saúde falou pra mim que eu tenho que comer meio-dia em ponto, 3 colheres de arroz. Então a gente tá seguindo isso. E eu tô falando até mesmo, não é só a mídia, a televisão, revistas. O profissional de saúde tem isso. Nós, nutricionistas, nos encaixamos nisso, de ficar muito tentando pôr regra, de ficar tentando consertar. Por isso que vem essa nutrição diferente. O enfermeiro, o médico, sempre tem um profissional de saúde falando, come 3 horas da tarde tal alimento. Então, é você obedecer isso. É claro que você olha aquele profissional com uma visão de que ele estudou, ele sabe o que está fazendo. Mas assim, quem conhece seu corpo é só você. Você é o expert do seu corpo. Não tem outra pessoa que vai falar, come tanto que vai ser o suficiente para você. Não é assim. O que o profissional de saúde pode trazer é orientações. Falar, come o feijão que tem isso e aquilo, ajuda. Come 2 vezes na semana pelo menos. Inclui aveia, vê o horário que você gosta, vê a quantidade. Então, orientar é diferente de eu mandar você comer tal hora, mandar você comer tal quantidade. E a gente acaba obedecendo muito isso. E essas outras milhares de informações que a gente recebe, né? Que o alimento do ano é o ovo, o alimento do ano é a chia, depois o alimento... E tudo isso vai, não, eu preciso comer chia, eu preciso tirar o ovo. Então, você vai obedecendo essas regras ali, né? E aquela sensação de fracasso quando a gente sai da dieta, né? Sempre rola. Mas acredito que ninguém aqui mais está na ideia da dieta. Se tiver, me dá um salve, pode ser até na particular que a gente conversa um pouquinho mais para entender melhor esse processo. Porque o ideal hoje é que a gente já não pense mais em fazer dieta. O que a gente viu daqui de lá para cá, a gente já consegue entender que dietas não funcionam. Então, o que eu tô fazendo é mudando minha alimentação de uma forma respeitosa comigo e com o meu corpo. Então, tirar esses pensamentos e essas ideias é muito interessante. E aí, as autoras propõem um passo a passo para isso, para você rejeitar a mentalidade da dieta. E o primeiro passo é reconhecer os danos que as dietas causam, né? Vocês lembram os danos fisiológicos que eu falei? Diminuição do metabolismo, ganho de peso acima do que você perdeu, perda de massa magra, a gente acumula, e quando a gente ganha, a gente não ganha massa magra, a gente ganha gordura.
todos aqueles danos físicos que a gente tem, falta de concentração, cansaços, insônia ou muito sono, e aqueles emocionais que a gente falou bastante também, de você se sentir fracassado, de você se sentir frustrado, de você se sentir irritado e não conseguir ter uma vida social bacana. Então, assim, sempre que você pensar em querer uma dieta, lembrar daquilo. Lembrar, poxa, mas eu vou emagrecer, mas eu vou engordar de novo e vou perder meus músculos. E músculo a gente não recupera com tanta facilidade. O que a gente recupera com facilidade é gordura. Todo músculo que você perder, ele vai voltar em gordura. E o músculo, ele é muito mais importante do que a gordura, se a gente parar para pensar de uma forma fisiológica. A gordura tem sim também o seu papel. Hoje se estuda a gordura como um órgão, né? Ele virou um órgão porque ele libera hormônios, libera várias substâncias que também ajudam o corpo, tá? Não é romantizar a gordura, não é romantizar a obesidade, mas entender que a gordura também tem um papel e que seu corpo precisa dela. Então, ficar sempre lembrando dessa ideia. Sempre que pensar em voltar a fazer dieta, lembrar daquilo. Nossa, eu ficava tão irritada. Eu aguentava uma semana, depois eu comia que nem uma louca. Eu proibi coisas que eu gostei muito e hoje eu como elas de forma transtornada. Lembre que a dieta não é o caminho. Então, esse é o primeiro passo para a gente conseguir se livrar dessa mentalidade. O segundo passo é prestar atenção aos pensamentos, meio que eu misturei, né? E prestar atenção nesses pensamentos. Emagrecer é força de vontade. Eu não emagreço porque eu sou fraca, eu não resisti, eu desisto sempre, eu não consigo, tá? Colocar a sua capacidade, as suas características ali de ser humano em prol de uma coisa que é impossível de ser feita. A gente já viu que praticamente ninguém consegue. E quem consegue normalmente tem transtorno. Então, assim, não é questão de força de vontade. Emagrecer não é o foco principal. Emagrecer é consequência de uma alimentação que a gente consegue fazer de forma adequada, respeitando o nosso corpo. É preciso ser obediente, disciplinado, para ouvir o que comer ou não. Eu não preciso ouvir o que comer ou não de fora. Preciso ouvir o meu corpo, o que meu corpo quer, o que eu preciso para aquele momento. Quem não consegue é um fracasso. É um básico, tá? São vários pensamentos. Sempre que você pensar que você poderia não ter comido aquele doce, que você poderia não ter repetido aquela refeição, são sempre pensamentos relacionados com a dieta. E aí o legal é você pensar, por que eu repeti? Porque eu tava com fome, Eu repeti porque tava gostoso e eu entendo que eu comi aquilo um pouco a mais do que meu corpo realmente precisava e tá certo, tudo bem. Não comi a ponto de me sentir mal, estufado, empanturrado. Então, assim, eu não cometi nenhum erro. E se acontecer de comer e se sentir empanturrado, não pensar naquilo como um erro. Pô, beleza, preciso prestar mais atenção nisso. Então, sempre tentar encontrar o lado positivo das coisas. Aprender com aquilo, não ficar assim, nossa, comi muito, ai que droga, eu sou um lixo, vou fazer isso, vou fazer aquilo para mudar. Beleza? Aqui eu trouxe essas coisas aqui, que é uma característica também da mentalidade da dieta. O que essa mentalidade é crenças que muitas pessoas usam para controlar essa alimentação. Essas crenças, embora falsas, são tidas como regras para essas pessoas e são carregadas de rigidez, privação e preocupação excessiva com o que se come. Aqui a gente tem alguns pensamentos. Esses pensamentos aqui, gente, foi daquele papelzinho que eu mandei para vocês, que vocês ticaram para mim. A ideia é, se você colocou um ou mais daqueles ali, quer dizer que você ainda tem mentalidade da dieta, tá? Então, assim, não, eu tô livre, eu realmente não penso em fazer dieta, beleza, um passo importantíssimo, você já não pensar em fazer dietas. Mas ainda ficou aquele vestígio, ficou aquilo, porque é muito enraizado, então é muito difícil. Então, vira e mexe, a gente tá caindo nessas mentalidades. Quando eu emagrecer, eu vou pra praia, pra festa, pra um passeio, sair com meu marido, sair com as minhas amigas, sair com meu... Essa ideia, gente, ela é a mais triste. Quando a gente pensa que a gente só pode viver quando a gente emagrecer, né? A gente falou bastante na última aula, para quem não assistiu, assiste, que vai ficar mais amplo esse conceito. Então, assim, eu não posso deixar de viver hoje, porque meu corpo não é aquilo que eu necessariamente quero.
Meu corpo não é aquilo que os outros querem. Primeiro que o que os outros querem não é problema seu, é um problema dele. Teu corpo não é democracia, ninguém tem liberdade de ficar votando, palpitando. Quem manda no seu corpo é você. Então assim, quando a gente deixa de fazer as coisas por conta de um corpo, isso gera o quê? O ciclo da dieta, que a gente já falou. Tô insatisfeito, vou fazer dieta, vou fazer restrição, depois vou parar, vou comer demais e eu vou ficar maltratando o meu corpo. Gente, vai pra praia, vai pro passeio, coloca uma roupa bonita, passa um batom e vai. No início vai ser desconfortável, mas você tem que entender que esse é teu corpo hoje. E que você perdeu o aniversário de 1 ano do filho da tua amiga é a pior coisa. É pior do que você falar, não fui mesmo, tô gordo. Vai nessa festa. O corpo a gente depois, com o tempo, a gente vai resolvendo essas questões. Então é uma mentalidade da dieta esse pensamento. Vou tomar água para disfarçar a vontade de comer doce. Esse aqui foi bastante ticado, né? E a gente já falou sobre essa ideia de que a água tem uma função no corpo que é extremamente importante e ela não pode ser usada como válvula de escape para a gente tentar fugir da fome, né? O sensor de fome e sede é o mesmo, então por isso que eu falei, gente, presta atenção no consumo de água, porque às vezes ele gera fome. Quando a gente não toma água, a gente sente fome. É uma forma do corpo pedir uma hidratação. Mas isso não deve ser usado para a gente deixar de comer. Ai, vou tomar essa água aqui enrolando essa coisa. Vou tomar água e não comer doce. Essa ideia de você tentar enganar o cérebro com um alimento para tentar compensar a ideia do outro, não vai rolar nunca. Você não vai enganar ninguém, tá? A gente vai falar mais isso no comer emocional. É doce que você quer, você vai ter que comer aquele doce. Uma hora ou outra você vai ter que comer. Então, quanto antes você entender essa coisa e respeitar essa vontade, é melhor. Continuem bebendo água, sim, mas não utilizando ela para fazer, tentar enganar teu corpo, beleza? Preciso comer agora porque deu a hora. Essa aqui é bem interessante porque gera um negócio meio doido, assim, da gente, uma confusão. De fato, existem horários pra gente comer, né? Porque nós temos um horário de trabalho, eu tenho um horário que é disponível para eu almoçar, por exemplo. Eu tenho um horário que é disponível para eu fazer tal coisa. Só que assim, porque deu a hora é algo muito da coisa que... Quem te falou que meio-dia é a hora de almoçar? Ah, foi o nutricionista, foi o endocrinologista, foi o ginecologista, foi todo mundo, foi a blogueira. Você tem fome meio-dia? Não, não tenho, mas eu como. Normalmente, quando a gente tem uma rotina de horários, que também é importante, mas sem levar isso com tamanha rigidez, que nem as dietas fazem, o nosso corpo se acostuma com aquele horário. Então, assim, se eu tenho esse hábito há muito tempo de comer todo dia, ao meio-dia, lá pelas 11h30, 11h40, você já vai começar a sentir fome, teu corpo já lembra que daqui a pouco ele vai receber essa comida. Isso é muito importante. Não gera um estresse no corpo. Diferente de que tem dia que eu como 11h30 da manhã, tem dia que eu como meio-dia, tem dia que eu almoço às 3, tem dia que eu não almoço. Então o corpo ele fica bagunçado, ele fica muito sem entender, né? Mesmo que a gente queira fazer da forma mais fácil, que às vezes hoje em dia o mais fácil é come a hora que der, às vezes o corpo precisa de um pouco de horário. Isso faz parte do nosso relógio biológico. Ele entender que em determinada hora ele vai ter comida e você vai respeitar esse momento, faz com que ele não se estresse, faz com que ele não pense em ficar acumulando gordura, faz com que ele não fique mandando tantos hormônios de fome. Então é muito interessante que a gente tenha os 7 dias da semana, horários um pouco próximos para refeições, né? Como ali entre meio-dia e 1, como sempre entre meio-dia e 1. Vai rolar dia que não rola, tem dia que não rola, beleza. Mas o máximo de dias que eu conseguir ter um pouco de rotina dentro da alimentação é muito interessante. O corpo gosta, fica confortável, tá? E você vai ver que com o tempo você não vai comer sem fome, porque seu corpo ele vai entrar nesse ajuste e a fome vai vir sempre ali naquele horário. Não devia ter comido aquilo, me sinto culpada. Essa aqui foi a mais esticada, né? Apesar que alguém não fez, eu não me lembro quem. Esse aqui é o mais, foi o mais. E é muito interessante porque é o que a gente já vem trabalhando desde o início e ele tá ali ainda.
O porquê eu me senti culpada? Eu já falei pra vocês que quando a gente come com culpa, a tendência a gente tem a comer mais. Quando a gente come com culpa, temos uma tendência de na próxima refeição tentar restringir alguma coisa. Quando a gente come com culpa, a gente fica pensando nessas estratégias aí mirabolantes de parar ali. Porque normalmente, o que é que a gente come com culpa? Eu duvido que alguém coma melancia com culpa. O que a gente come com culpa é chocolate, bolo, uma pizza, um refri, tá? São sempre alimentos que a gente julga errado, que a gente julga proibido, tá? Eu tenho uma paciente que ela falava assim pra mim, não, eu como frutas, tal. Eu falei, legal, que frutas você come? Eu como melancia, eu amo melancia. Isso é bom, melancia é uma fruta bacana, tal. E como que você come? Quando eu sento, eu como até morrer. Como mesmo, nossa, eu vou comendo, mas é uma delícia. E eu falei, como você se sente depois que você come à vontade essa melancia? Eu me sinto bem, tal, me sinto às vezes empanturrada. Dá um mal-estar até, eu fico até às vezes com ânsia. Mas assim, acontece, né? Mas é fruta, tá tudo bem. E aí foi indo, daí chegou uma hora que ela falou assim, às vezes eu como um chocolate. Mas quando você come, 2, 3 tabletinhos, como você fica? Eu fico super mal. Era como se eu não devia ter comido aquilo, errei tudo, aí depois eu volto pro mal. Mas eu falei, e como você sentiu fisicamente? Normal, comi um pedaço, assim, nem fiquei passando mal. Entendem que ela tem culpa por um alimento que ela comeu dentro de um contexto interessante, que é o chocolate. Ela não comeu a mais, ela não comeu uma quantidade que fez ela passar mal fisicamente. Ela não comeu de forma descontrolada, mas é um chocolate. E o chocolate, ele traz isso. Tenho culpa, não posso comê-lo. E a melancia, que apesar de ser um alimento saudável, com todas aquelas funções maravilhosas, ela comia de forma descontrolada, de passar mal, mas não trazia um sentimento de culpa. Então a gente sempre tem esse sentimento de culpa com outros alimentos que a gente julga não serem comidas adequadas, comidas saudáveis. Sim? Eu tava percebendo assim que a minha alimentação tava super bem tranquila e tal. Mas eu não consigo. E eu já até comentei um negócio mais ou menos com você, assim. Eu não consigo abandonar a Coca-Cola. De repente ela virou o meu amor e eu tenho que me encharcar dela com gelo e limão todo dia. Aí eu me programo, hoje eu vou fazer suquinho e tal. E aí eu faço a comida e olho pra ela e parece que ela tá pedindo a Coca-Cola. E é bem isso, mano. Eu tomo ela com culpa. Mesmo que eu tome um copo só, eu tomo ela com culpa. Eu acho que essa é a minha questão do meu relacionamento com a Coca-Cola, que eu não consigo abandonar ela, justamente porque eu me sinto culpada demais de beber. Que droga. É bem isso. Vai ter uns exercícios aqui sobre esses alimentos que a gente tem muito tabu, né, em consumi-los. Então, vocês vão tentar aplicar para alguns alimentos. E aí, no seu caso, você pode entrar com a Coca-Cola, tá? E aí, às vezes, é pensar em substituições também, né? É que nem eu falei, vou evitar a Coca-Cola? Não. Mas a gente sabe de todas as questões envolvidas nos refrigerantes, né? Eu falar para anular isso também, né? Não é o correto. Só que eu também não posso ter esse alimento como super vilão. E quando ele é o super vilão, a gente quer ele. Ele tem esse poder de dar refresco, de limpar a boca, parece que a gente está limpando. Então ele tem umas características que fazem a gente ter sensações boas e o cérebro gosta disso. Ele traz uma coisa que é interessante. Então é tentar fazer trocas às vezes, mas não pensando numa proibição da Coca-Cola, mas numa substituição para ela. E saber que ela tá ali, que ela pode ser consumida, mas conseguir encontrar um equilíbrio também, né? Que parece que não. E a gente toma um copo, a gente tem a tendência de tomar 2, 3, 4. Porque tem essa sensação de extremo frescor que às vezes a água não traz. A verdade é essa, às vezes a água não traz essa questão. Aqui é muito calor ainda, né? Então a gente sempre procurando algo que traga aquele alívio, parece, né? De calor também. E a água às vezes não traz isso, essa limpeza que o refrigerante faz. Então o cérebro prefere aquele alimento. Então tentar encontrando qual outro tipo de alimento, né, de bebida que traga isso.
O suco de limão, normalmente a gente fala que é um suco mais refrescante, de maracujá. E tentando, às vezes um pouco de água com gás, depois das refeições com limão. São estratégias que a gente vai pensando assim. E entender que não é proibida tomar a coca. Mas dependendo do contexto que ela tá, a quantidade que ela tá, é interessante a gente tentar encontrar alguns caminhos. Acho que a ideia é mais essa. Beleza? Essa ideia da culpa a gente vai falar mais pra frente em outros conceitos, tá? Vou fazer jejum para compensar o que comi. Apareceu esse tique aqui. É o que eu tô falando. Comi com culpa, às vezes comi mais, vou fazer jejum para compensar. Gente, não tem dessa. Não adianta fazer jejum. O que você comeu, que teu corpo já usou, guardou, e o jejum ele vai fazer o quê? Vai fazer você fazer uma restrição. E o que a restrição faz depois? Faz você comer mais ainda. Muitas vezes as pessoas fazem jejum com fome. E aquilo é prazeroso para elas, por quê? Porque a ideia é de que ela não está comendo, ela não está tendo calorias, que ela não é, tá? Você está perdendo músculo, aí você está perdendo água, você está perdendo coisas que não são gordura. Não vai mudar nada você comer hoje, exagerou, vida que segue. Espera teu corpo absorver aquela comida, aquela sensação ruim de estufamento passar, e você vai fazer a sua próxima refeição normalmente, tá bom? Não adianta ficar tentando encontrar coisas compensatórias, tá? Comer à noite engorda, também apareceu. Esse é muito interessante, que ele é antigo, né, gente? Muito antigo. É uma coisa extremamente antiga. Que desde a época que minha mãe fazia dieta, eu lembro dela falando, não, à noite eu não posso ficar comendo essas coisas, eu tenho que tomar caldo. E ela vivia com aquela coisa, aquela água, né? Uma água com algumas coisas ali. E essa ideia vem há muito tempo, há tanto tempo, que até quem nunca fez dieta tem essa ideia de que, nossa, à noite, cara, não dá, tem que comer coisinha leve. Existe sim coisas biológicas envolvidas nesse processo, que é uma coisa que a gente chama de ciclo circadiano. Acho que provavelmente vocês já ouviram falar. Existe um conteúdo gigantesco sobre isso, é super interessante. Felizmente não há tempo hábil para mim falar sobre ele assim de forma aprofundada, mas a gente fala que o ciclo circadiano é o nosso relógio biológico. Lembra que eu falei, quando a gente acostuma comer todo dia em determinado horário, nosso corpo aprende com aquilo, ele aprende a comer daquele jeito. Nesse ciclo, quando as pessoas que estão estudando ele falam que em determinados horários do dia, nosso corpo tem mais predisposição para fazer algumas coisas. Sabe quando você encaixa a atividade física ali num horário que você fala, nossa, esse horário é perfeito para mim? Porque é um horário que eu tenho vontade de ir, que quando eu saio eu tenho disposição. Então, assim, é um horário que o teu corpo gosta de fazer aquilo. Ele libera determinados hormônios que te ajudam a fazer aquilo. Claro que não é uma regra. Se eu acostumar o corpo a fazer todo dia às 7 da manhã, ele vai fazer todo dia às 7 da manhã. Mas às vezes tem pessoas que estão seguindo bastante esse ciclo. E aí, vou falar assim, exclusivamente dessa parte do à noite, porque senão fica muito longo. À noite, nosso corpo ele começa a se desligar. Por quê? Gente, lá nossos antepassados ainda, que a gente tem aquele corpo ainda. Quando eles começavam a escurecer, eles faziam o quê? Dormiam, não tinha telefone, não tinha luz, né? Então essa tecnologia toda fez com que a gente prolongasse nosso tempo de ficar acordado, nosso tempo de fazer atividade. Se eu quiser ficar 24 horas acordadas fazendo coisa, eu fico, porque eu tenho luz, eu tenho energia. Então, assim, a gente aumentou, mudou isso. Só que antigamente, pensa, lá pelas 6h30, 7 horas já tá de noite, né? Dependendo do lugar, até mais cedo. Então, ali ele dormia. Quando dava 5h30, 6 da manhã, a luz do sol. Tá? A luz natural, quando a gente tem contato com ela assim que acorda, ela começa a soltar hormônios, mostrando pro corpo que é hora de acordar e levantar. Então, ele vai começar a trabalhar. Porque à noite ele teve num outro processo. Mesmo trabalhando, o processo dele é um pouco mais devagar. Por quê? Porque ele precisa do descanso. Porque é no descanso que a gente repara músculo, repara lesão, descansa o próprio cérebro, que ele não precisa de pensar em tantas coisas, né? Não tem tantos estímulos. Enfim, faz o descanso do corpo. Então, se na época, 6h30, 7 horas, eles começavam a dormir, nosso corpo, esse horário, já começava a ter uma produção diferente de hormônios, uma mudança no movimento do intestino, né? Então, assim, se
eu como uma comida extremamente pesada à noite, meu corpo antepassado ainda tem aquilo, nossa, tenho que processar isso, mas agora eu tô um pouquinho mais devagar. Isso engorda necessariamente? Não. Seu corpo ele vai fazer esse processo, ele só vai demorar mais. E quando você demora mais para processar isso, ainda mais à noite que você quer dormir, né? Vamos supor que você fez uma refeição 9h30. E era uma refeição grande ali, com bastante fibras, bastante proteína. Mas era aquilo que estava na sua fome. Mas ainda assim era uma refeição grande, de difícil digestão. Teu corpo já tá meio que no estilo de tô parando já, tô querendo ir dormir. E aí tem aquela quantidade de comida. Ele vai fazer aquilo de forma mais lenta. E aí você vai pegar e falar, vou dormir. Deu 10h15, eu vou dormir, eu não tô aguentando. Você deu 45 minutos ali. Você deitou e dormiu, o teu corpo tá ainda ali. Então quer dizer, na hora que você teria que dormir, descansar, relaxar esse corpo, o teu corpo tá trabalhando com aquela comida. Então você vai ter um sono um pouco mais difícil. Tem quem tem até pesadelo, né? Quando come muito e já deita. Tem quem tem uma noite mal dormida. Então isso é o que gera. Talvez o não dormir muito bem tenha muito mais problemas do que assim, comer à noite engorda. O não dormir, se bem que uma coisa está ligada com a outra. Eu comi muito pesado, tenho dificuldade para dormir. Comi um pouco mais cedo, né? Quando eu como mais cedo não tem essa pesado, leve, tá, gente? Na verdade, nenhum horário tem. É para vocês entenderem isso, que há horários para tudo. Então, por isso que eu falo a questão de rotina. Eu passar a comer um pouco mais cedo no jantar é interessante. Porque eu tenho que trazer o meu dia um pouquinho mais para cedo, porque eu preciso também dormir em torno de 8 horas, né? De 7 a 8 horas é o mínimo. Então, assim, eu vou comer às 10, eu só vou deitar meia-noite para dormir até às 7. Então, às vezes é um período muito curto até eu pegar no sono, até eu descansar. E por isso que a gente fala, chamar esse jantar para um pouquinho mais cedo para você comer com tranquilidade. Porque aí depois de jantar você ainda tem um tempo para andar, lavar a louça, assistir uma TV. E teu corpo vai trabalhando. E a hora que você for deitar, a sua digestão ela já tá bem tranquila. Quando a gente não dorme, a gente tem outra questão que também altera aí, questão de engordar, de peso, de ter qualidade de vida. Quando a gente não dorme bem, a gente tem liberação do hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, que a gente já falou dele. Que ele também tem uma tendência de que quando muito alto no corpo, acumular gordura corporal. Quando a gente não dorme bem, a gente acorda indisposto e precisa encarar o dia, né? Porque ninguém é a burguesinha do seu Jorge, a gente tem que trabalhar, tem que lavar louça, tem que levar filho, tem que programar, tem que fazer tudo isso e você tá cansado. Esse cansaço pelo corpo, ele reconhece isso como que é falta de energia. E aonde ele busca energia? Na comida. Você pode reparar que o dia que você está muito cansado, às vezes você pensa muito em comida. Isso é o mecanismo do cérebro de tentar te trazer para a vida ali, né? Não, ela precisa acordar, então ela está sem energia. Você não está necessariamente com o estômago vazio, mas você está numa letargia e o corpo fala, é falta de energia. Então, você vê como uma coisa segue a outra, não é que a comer à noite engorda. Tá mais relacionado com o horário, tá? Não é nem o que você come. Você pode muito bem comer uma feijoada. Se você respeitar a sua fome e saciedade e comer mais cedo. Você vai comer meia-noite, deitar meia-noite e 15, gente, não tem como. Você vai passar mal, você não vai dormir bem e esse ciclo vai ficar repetindo. E aí no dia que você acorda indisposto, você tem uma tendência de comer, tá? E nosso cérebro ele nunca pede brócolis, arroz e feijão. Ele sempre fica pedindo aqueles alimentos que ele lembra que te trazem energia e conforto, né? O corpo ele recebe informações, não recebe calorias, não recebe nada disso, ele recebe informações. E a informação que ele tem do café, nossa, ela toma café e dá um up, acorda. O chocolate ela come e dá uma acordada. Então assim, ele não quer saber se é bom ou ruim. Então, esse é a questão do comer à noite engorda, tá? A partir de amanhã não vou comer mais doce. A Mizzy acabou de dar um exemplo aí. Não, amanhã eu não tomo mais coca. O que ela acorda pensando na coca? O que ela faz? Meio-dia pega uma coca. Então, assim, por quê? Porque ela tá pensando numa restrição. Não adianta eu tentar fazer isso com o meu corpo. A gente já falou sobre isso. Então, isso são mentalidades da dieta que vocês esticaram, tá? Todas vocês esticaram essa ideia. Alguns pode ser que você parece que você não tem, mas você tem, né? Você entendeu? Aqui eu usei o exemplo do não vou comer mais doce, né?
Mas eu tenho a ideia de que eu não vou tomar mais coca. Então, é uma mentalidade. Não vou repetir o prato. É uma mentalidade, tá? Porque se eu terminei de comer o primeiro prato e ainda tenho fome, então quer dizer que eu tenho fome. Então eu preciso comer mais um pouco. Eu não repetir é uma mentalidade da dieta, mesmo eu estando com fome. Entenderam, meninas? Sim. Ok. Nossa, eu tinha tanto conteúdo pra passar hoje e aquilo, né? A Ariane fala mais que a boca. Livre-se das ferramentas de dieta é o terceiro passo para você se livrar dessa mentalidade. O que são ferramentas de dieta? Balança, a principal é a balança, né? A balança, gente, ela tem um negócio muito forte na gente. Tem dois gatilhos da balança. Subir na balança, não perdi peso. Não perdi peso. Poxa, não perdi. Me lasquei, fiz um monte de coisa. Nossa, mudei tudo. Passei fome, não comi meu chocolate, não perdi nem 1 quilo. Perdi nem meio quilo. Ou às vezes você até ganhou, mesmo fazendo essa dieta aí. Ah, não dá, já era, esquece. Que se dane. Você vai chutar o balde de novo. E tem o outro lado que é, nossa, perdi 2 quilos, meu Deus, eu preciso continuar com isso. É assim mesmo. Mas hoje eu vou aproveitar e comemorar isso. Normalmente a gente comemora comendo. Gente, tudo que a gente comemora é comendo. Raramente a gente comemora de outro jeito. Vou comemorar fazendo uma corrida. Não. Tudo que a gente vai comemorar é comendo. Porque a comida, ela não é só fisiológica, ela é social, ela é motivo de festa, de alegria. Então, assim, gente, a balança, ela é muito perigosa. Se você tem esse hábito de se pesar muito, toda farmácia que passar você se pesar, se você tem balança em casa e você tem esses sentimentos ruins toda vez que você se pesa, eu oriento que você pare, tá? De repente, pesa uma vez no mês, uma vez na semana. Não fica nessa coisa de se pesar o tempo todo. Primeiro que o nosso peso, ele tem uma variação de 2 a 3 quilos. Raramente a gente consegue aceitar isso. Raramente a pessoa consegue aceitar. Até mesmo no dia, você acorda e pesa, você tem 3 quilos, à noite você pesa, você tá com 5. Então existe de um dia por outro. Quando eu tô no meu ciclo menstrual, tem alteração de peso. Tá faltando 10 minutos já? Já. Miséria. Quando a balança, então, tem esse problema seríssimo, tá? Outras coisas. Ficar guardando roupa antiga, que você usou quando você tinha 15 anos. Ficar tentando entrar em roupa que você não te cabe, que te aperta, que te incomoda. Tudo isso te traz desconforto. E o desconforto não é porque você tá acima do peso. O desconforto é porque você tá pondo uma roupa que não te serve. Vai te trazer desconforto. Então vai e tem uma roupa que te caiba hoje. Pra você se sentir confortável, tá? Bem rápido esse, porque o tempo tá louquinho. Autocompaixão. Quando a gente fala aqui de Gente, tinha muita coisa. Achei que eu ia realmente dar conta. Quando a gente fala de autocompaixão, nessa questão da mentalidade da dieta, é de pensar o seguinte: é muito bacana quando a gente vê alguém fazendo dieta e essa pessoa está emagrecendo, essa pessoa tá ficando maravilhosa e ela come super bem e é muito bacana. A gente fica tentado a falar, poxa, acho que rola de novo uma dietinha, né? Custa nada. Ah lá, ela tá conseguindo. Elogios vêm com uma coisa boa, né? Que é um reforço positivo a gente receber elogios. E aí tava naquele dia e você falou, meu Deus, eu não aguento mais essa dieta, tô ficando maluca. Aí vem alguém, uau, Mísia, nossa, emagreceu, que linda. Tá perdendo peso. Aí você, preciso continuar. Mas na verdade você já não tinha mais saco. E aí vem essa ideia de que elogios, essas coisas. E a autocompaixão na mentalidade da dieta hoje eu espero que todas essas meninas que estão comigo já tenham entendido que dieta não é o caminho. Mas mesmo se um dia você olhar lá no Instagram, olhar alguma coisa e falar, nossa, eu acho que essa dieta dá certo e eu vou fazer, você voltar a pensar, não posso, e não se julgar sobre isso. De você ter pensado em tentar novamente fazer uma dieta para emagrecer, para se sentir melhor, para se sentir bem. Sempre o não julgamento em qualquer coisa. Pensei em fazer dieta? Pensei, mas beleza, a vida que segue. Não vou nem começar e não vou me julgar por esse pensamento. A ideia da autocompaixão na dieta é essa. Entender que pode ser que aconteça. Nossa, a blogueira falou que tal alimento super emagrece, eu vou consumir. Depois você pensar na real, será que é isso? Não faz sentido. Mas não se julgar por ter esses pensamentos,
Certo? Gente, eu tinha 4 conceitos para passar hoje. Ficamos apenas em um. Alguém tem algo a dizer? Dúvidas, palavras, sugestões? Você ficou em um conceito só? Qual que é o conceito? Rejeitar a mentalidade da dieta. Ah, só dita pra gente os outros. Vou Só mandar. fala- No começo da aula tem, é que você não perdeu, mas no começo da aula tem, tá? Eu gravei, eu te mando, mas eu posso te mandar. Vou mandar essa apresentação que eu fiz para vocês em PDF. Que também vocês conseguem acompanhar. Alguém tem Mas dúvida? essa rejeitar como é que você falou aí? A primeira é rejeitar a mentalidade da dieta. Rejeitar, é porque eu coloquei só aqui, ó, a importância do pensamento na alimentação intuitiva. Eu coloquei de título porque é o começo, como eu expliquei. como eu não estava escrevendo logo de cara, Tá. aí eu tentei dar uma resumida naquilo que você estava dizendo. Mas eu já Tá. te mando. Eu mando, aí você assiste o comecinho. Alguém Tá. tem algo para dizer, falar? Eu acho que você, na sua própria, no seu próximo, nos seus próximos grupos, tem que pegar realmente só esse tópico, porque que nem eu mesmo, eu tava achando que eu tava a boazuda aí da história. Embora eu sempre me incomodei com esse meu relacionamento com a Coca-Cola, que para mim não estava condizendo, não fazia sentido, e eu não entendia por que eu estava reagindo assim, entendeu? E aí te ouvindo, e aí você esmiuçando, exemplificando mais a coisa, eu entendi por que eu tô assim. E eu tô me sentindo assim também. Ainda tô olhando para a garrafa aqui, né? Que é o sabor mais gostoso. E tô tentando assim pensar assim, como é que vai ser eu e você e eu. Mas eu achei que entrou quando você falou no comecinho, quando você disse assim, quando uma pessoa descobre que ela pode comer de tudo, pode ser que no começo ela exagere em alguma coisa. Eu acho que é isso que tá rolando comigo e a Coca. E aí automaticamente tá vindo como eu tô percebendo que eu exagerei, tá vindo esse sentimento de culpa que tá me fazendo entrar num ciclo vicioso, né? Eu tenho só, acho que me respeitar o meu amor pela Coca-Cola, entender que eu gosto dela mesmo e que a gente não vai ficar longe uma da outra, que de vez em quando a gente vai se encontrar. Isso, essa é a A gente ideia. pode ter um relacionamento tranquilo, tia Mica. É bem isso. Alguém tem mais alguma coisinha nos próximos segundinhos? Nossa, as pessoas hoje não querem nem mostrar o rostinho. Exame. Oi. Oi. Obrigada pela aula. Obrigada, Elis. Pena que a gente só tem 1 hora. É muito legal ver que não é só a gente, né? Quando a gente é novo, a gente acha que só a gente está sofrendo com isso. E não, já tem estudo sobre isso, já tem um monte de coisa. É bacana isso. Muito obrigada. Ai, que bom. Eu acho que talvez o próximo curso é só sobre comer intuitivo. Acho que é um curso que precisa de 1 hora e meia para cada tópico. Mas vocês conseguiram entender a ideia? Mísia, encontrar uma relação saudável com a Coca. Ela não é um alimento proibido, ela não vai te matar, mas a gente precisa ter esse consumo consciente da Coca-Cola, tá? O líquido, ele normalmente é muito difícil da gente mensurar também o quanto a gente está satisfeito, né? Por isso que é muito complicado falar, toma suco, emagreça tomando vitamina, né? Porque é difícil entender a saciedade do líquido, e é isso que a Coca-Cola faz. Outra coisa, Miss, é que a Coca-Cola já está presente na nossa vida há muito tempo. A gente já tem um pedacinho no cérebro do hábito da Coca-Cola, né? Do refri. Então, assim, mesmo que em algum momento você conseguiu se livrar disso, eu não digo me livrar de larguei de mão, mas em um determinado momento você conseguiu consumir um pouco menos. Só que, de repente, você decidiu tomar de novo uma Coca. O seu hábito, aquele hábito que tá lá enraizado, ela vai voltar a tomar Coca. Reativa eu não tomo ele. mais refri. Eu quase não tomo mais refri em casa, a gente nem compra. Aí, acho que foi. Eu tomo ainda, né? Caso não, mas assim, não tem em casa, não é aquele hábito igual da Misa. Já fui viciado em Coca, mas consegui me livrar. Mas aí, toma, não tem problema com isso. Não, eu tomo. Se tiver que sair, tomar, ou um dia acordar e querer tomar, vou lá e compro na hora. Porque se você tem em casa, você toma toda hora também. Mas eu passei o dia, falei pro Nilvan, eu falei, meu Deus, eu preciso de um refrigerante, Acordei, tipo, querendo um refri, assim, mas
acabou que eu não fui comprar, não deu, aí passou. Tipo, não tinha em casa, se tivesse, tinha tomado o litro inteiro. Mas aí, tipo, passou. Foi um pico, assim, de querer um refri. E olha que eu já não tô no hábito de tomar refri, tipo, já tem um tempo. É isso, é entender essas situações, né? Eu também tomo pouco refri, mas às vezes eu sinto essa necessidade da limpeza da boca, é um negócio que tá no meu cérebro, né? Que aí eu tomo água, eu não gosto de tomar água depois que come, parece um negócio na boca, né? Então, mas não é um hábito meu tomar muito refri depois das refeições. Quando eu tomo assim, cara, é um gole pra limpar mesmo. É aquela sensação pra mim é o suficiente. Então a gente às vezes vai procurando esses caminhos. Talvez não ter em casa é uma opção, mas aí tem aquela coisa de que é mais fácil eu tentar lidar com aquilo, de ter na minha casa e eu não precisar. Acho que é fazendo as pazes com a comida que entra, que eu ia falar hoje, né? A louca achou que ia falar hoje. E que assim, às vezes você tem que ter aquilo, né? Você ficar também se proibindo de comprar, de não ter. No Sim. meu caso, funciona não comprar e substituir por água com gás, gelo e limão, que eu substitui muito bem, pelo menos no começo, para você ir conseguindo trabalhar aquilo. Mas hoje se tem, às vezes a gente joga fora refrigerante. Isso que eu ia perguntar, você tem na sua casa, você tem tranquilidade pra isso? De vez em quando tem, sim. Não é algo que você fica ali. Aqui é muito quente, daí eu mesmo bebendo água com gás e um suquinho de limão, eu ainda sinto vontade de uma coca. Muito quente aqui, a gente ingere muito líquido aqui, é complicado. Tem essa coisa do clima, do local, da onde a ocasião também, né, leva algumas coisas, então é bem complicado. Bia, tudo bem com você? Anda quietinha no grupo? Anda quietinha aqui. Oi, gente. Sumida. Bem, Melhorou da gripe? Tava me recuperando de uma gripe. A gente vai cair. Tinha melhorado hoje. Hoje piorei de novo, de ontem pra hoje. E aí também tô quietinha, porque muito trabalho. Tô parando de trabalhar essa semana, tá foda. Eu tô parando 9 horas basicamente todo dia. Nossa. Na semana que vem passa essa... A loucura.